Pessoal, boa noite. Boa noite para você que está aí acompanhando na internet. Vamos dar continuidade a um circuito de informações que nós estamos desenvolvendo sobre a água. E conforme eu disse há pouco, a água ela é a fonte de vida para qualquer ser, seja espécie animal, vegetal, fungo, a água é fundamental. No dia 22 de março, exatamente no dia da água, nós já tivemos uma aula sobre a água. Já tivemos na sequência uma sobre hidrografia, deixando com vocês os principais termos para que a gente vá se apropriando. E hoje eu vou falar especificamente sobre hidrografia do Brasil. Bom, hidro, água, e hidrografia, estudo das águas. Então, estudo dos rios e também, gente, estudo de outras capacidades que o Brasil tem de reter águas, entre elas os aquíferos. Você já ouviu falar alguma vez de aquíferos ou sabe o que ele significa? Pessoal, olha só. Nós temos verdadeiros mares no subterrâneo brasileiro. O mais destacado dele é o Alter do Chão. Inclusive o Alter do Chão ele passou a chamar SAGA, Sistema Aquífero, Sistema do Grande Aquífero da Amazônia. E esse é uma reserva imensa de água, assim como o aquífero Guarani, que fica do centro ao sul do Brasil. Mas além desses, que são os principais, nós temos o Bambuí, a Anhanguera, o Araxá, são águas do subterrâneo, são águas que também nós devemos considerar como águas doces reserva do Brasil. E um efeito de curiosidade que eu já quero passar para vocês, e preste atenção como é interessante a quantidade de água doce que nós temos no mundo. Somente... Quantos por cento vocês acham de água doce que nós temos no mundo? Quanto você acha, Yara? Quanto? 50%? Quanto você acha, Bernardo? Água doce? É. Ah, não, uns 40%. 90% de água doce? Ah, não, água doce. Água doce. Ah, tá. 60%? 60%? Pessoal, nós temos 3% de água doce. 97% da água do planeta estão nos oceanos, são água salgada. A água salgada... que não é própria para consumo, que a gente tem que tomar então, um cuidado muito grande, porque a água doce apenas no mundo é 3%. E o interessante é que desses 3%, aí é legal para o Brasil, 12% está no Brasil, seja nos aquíferos, seja nos rios, nos grandes lagos que nós temos, água doce. E na verdade, né, conforme vocês já sabem, a água não é que ela é doce, você vai experimentar até aquele docinho. É simplesmente porque ela não é salgada, por isso que nós chamamos elas de água doce. E olha, eu lamento muito, mas pode ser que o mundo, por vir, venha travar guerras para ter acesso à água doce. E também existe um processo de dessalinização da água. Existe já essa tecnologia, mas é uma tecnologia muito cara, muito difícil de ser implementada. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com isso tudo. Agora, só o Alter do Chão, gente, estima-se que, vamos supor que acabe toda a água doce no mundo. Só o Alter do Chão conseguiria suprir a população mundial com água doce por um tempo bem bacana. Mesmo assim, nós temos que ficar muito atentos, porque essa água está disponível hoje, mas além de nós termos pouca água doce, o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos contaminando, poluindo. Essas águas dos aquíferos, eles estão sendo cada vez mais tomados por agrotóxicos. Passa um avião, joga agrotóxico sobre uma plantação, o solo permeia esse agrotóxico, que são rochas sedimentares, né? O arenito é o principal, eles têm a capacidade de permear a água, assim como também os agrotóxicos, e a gente está cada vez mais contaminando essas importantes reservas de água doce que nós temos. Então, ok, nós temos uma reserva legal, aqui no Brasil 12% da água mundial, mas ela não é eterna e a gente não está cuidando muito bem dessas águas. Mas vamos lá, direto para as características, eu linkei 8 características importantes da hidrografia brasileira. Primeiro, que o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, como eu acabei de dizer. A maior do mundo, 12%. Bacana isso. E nós temos um regime de abastecimento pluvial e nival. Pluvial, gente, de onde vem a palavra pluvial? Chuva. A água vem da chuva, boa parte do abastecimento. De onde que nós captamos a água aqui? Vem das chuvas. É claro que tem as nascentes, vem desses aquíferos e outras possibilidades. E o interessante é que é o seguinte, se cair para vocês, em um concurso público, uma oportunidade de ascensão aí,
ou no Enem, para quem for disputar o ensino médio, depois do ensino médio, o ensino superior. Espero que essa turma da EJA aqui esteja com essa ambição. Está com essa ambição, Aliana? Maravilha! Tem que acreditar, garra, força e determinação. Então pode ser que lá no Enem tenha uma pegadinha para você perguntando qual é o principal sistema de abastecimento das águas do Brasil, pluvial. Mas se perguntar nival, nós também temos. E eu já expliquei isso numa aula anterior. O que é o sistema nival? É que existe um rio no Brasil, principalmente esse, que ele é abastecido com água do degelo. Descongela a água, descongela, e esse descongelamento segue para o rio. Pessoal, aqui no Brasil tem neve? Não tem neve? Então, peraí, eu acabei de dizer que nós temos rios que é abastecido com água unival, pelos degelo. Mas como é que o rio é abastecido pelo degelo, se no Brasil não tem gelo? Não, vou te explicar a jogada. Não, Santa Catarina não tem gelo. É o rio Amazonas, que ele é o maior rio do mundo. Ele superou o rio Nilo. E lá nos Andes, onde que ele nasce, lá em outro país, porque ele é transnacional, lá existe o degelo e abastece parte do rio Amazonas. Então, mesmo não tendo gelo no Brasil, o rio Amazonas, que corre pelo Brasil, num território estrangeiro, ele abastece com água de gelo. É chamado nival esse sistema de abastecimento. Então, pode se considerar nival também. Com efeito de curiosidade, tá? Apesar de que nós estamos numa zona intertropical, o que determina que, por ser uma zona intertropical, a Amazônia, nós temos uma capacidade de retenção de água absurda, porque a água que vem do oceano, né, essas águas quentes que vêm do Atlântico, ela cruza a Amazônia e ela é barrada pela Cordilheira dos Andes. Com esse barramento, as águas não conseguem ultrapassar, elas estacionam por ali, elas depositam na Amazônia e escorrem por todo o sistema dos rios brasileiros, entenderam? Da hidrografia brasileira. Nós temos o predomínio de foz de estuário. O que é foz de estuário, gente? É que o nosso rio, ele não tem sedimentos na sua foz. Então, uma foz que tem ilhas, aquela sedimentação, é uma característica que, inclusive, nós temos também, mas o nosso é predominante foz de estuário sem a sedimentação. E os nossos rios são basicamente de planaltos. Quando eu falei sobre hidrografia e características da hidrografia, eu disse para vocês que o rio de planície é aquele que corre lento, macio, porque é plano. O rio que vem de montanhas, a própria cadência dele faz com que ele seja aquela descida vertiginosa, rápida. Então, a montanha faz com que o rio seja reto, porque o rio que vai da planície, ele vai suave, ele vai fazendo curvas. E os nossos, eles têm essa força, o que determina e facilita também por uma característica importante de como o Brasil tem a sua capacidade de gerar energia, que é o sistema hidrelétrico. A nossa capacidade hidrelétrica acontece justamente porque esses rios com pressão, batendo nas turbinas hidrelétricas, gera energia. O Brasil é poderoso na geração de energia hidrelétrica. Itaipu é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Nós temos a da China, mas eu acredito que em capacidade de geração atual de energia, Itaipu possivelmente esteja ganhando até da China. Bom, predomínio dos rios com drenagem exorreica. Exorreica, e Yara, você não estava na aula, a turminha aqui eu vou passar inclusive um conteúdo explicando, conteúdo não, uma atividade, porque eu não dei uma atividade depois da aula, e para nós fixarmos, para a gente reter mesmo, é importante fazer exercícios. Então, exorreica é aquela que o rio corre para onde? Para onde que corre o rio, gente? Normalmente? Para o mar. Mas nem todo rio corre para o mar. Nós temos o endorreica, o rio termina dentro de alguma lagoa, dentro de alguma parte interna do Brasil. E tem outras características também de rio, mas para não confundir, eu vou ficar só em dizer que a nossa característica marcante dos rios é exorreica. Os nossos rios, ele corre para o mar. Mesmo que o nosso rio, por exemplo, o Tietê, que para no Paraná, então, se o Tietê ele termina no Paraná, ele é endorreica, ele não vai para o mar, certo? Não, porque o Paraná vai para o mar. Então, ele continua sendo considerado exorreica, beleza? Os rios nossos são perenes. Pessoal, alguém sabe o que significa a palavra perene? Para sempre, né? Então,
Os rios intermitentes são aqueles rios que secam e aí ele termina por uma fase, depois vem as chuvas ou outra capacidade de fazer com que ele se revigore, e aí esses rios eles são intermitentes. Os nossos rios são perenes, eles sempre existem. É claro, pode chegar em um determinado momento do ano que ele vai estar mais caudaloso, outra época menos, mas em síntese ele é permanente, ele é perene. Os nossos rios normalmente são caudalosos, inclusive vai de encontro que eu acabei de falar, que eles são importantes para a geração de usinas hidrelétricas, justamente porque para produzir energia hidrelétrica precisamos de rios caudalosos. O que é rio caudaloso? É rio com muita água, rio cheio, bastante água. O Rio Amazonas é o rio mais caudaloso do mundo. A distribuição desigual dos recursos hídricos. Gente, todo mundo sabe, já ouviu falar várias vezes, que lá no Nordeste falta água, vocês estão sabendo? Falta água. Nos anos 80 era terrível, toda vez que falava do Nordeste era uma seca. Inclusive, nós vamos falar aqui sobre as bacias, e aí eu destaco o São Francisco, que nós fizemos uma transposição do Rio São Francisco para que o rio, que ele é caudaloso aqui, mais próximo da região sudeste, mesmo ele já avançando em parte da região nordeste, mas ele foi elevado um pouquinho mais acima para levar água aos estados que tinham menos acesso à água. Então o nosso nordeste, ele é mais árido, principalmente no interior. Na área litorânea, a gente tem até uma boa umidade, mas na área mais sertão, seco. E eu ainda tenho uma péssima notícia, que com o aquecimento global, com a nossa falta de cuidado com a natureza, a nossa caatinga, que é um tipo de bioma brasileiro, nós vamos falar sobre os biomas e especificar bem o que é a caatinga está virando deserto. Está deixando de ser caatinga para virar um deserto. O que determina que, olha só, a distinção. Enquanto nós temos a bacia amazônica com aquele poderoso volume de água, a nossa caatinga está virando deserto. Então, existe uma desigualdade da distribuição hídrica do Brasil. E nisso, gente, eu separei aqui para vocês tema de uma próxima aula. Eu não pretendo falar sobre todas as bacias, mas das principais, que é a amazônica, e dela eu já falei um pouco aqui. A bacia do São Francisco, que eu acabei de falar um pouco, mas nós vamos falar com mais propriedade sobre essas bacias, do Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Paraná. E aqueles de lá também, nós vamos passar algumas informações, vale a pena considerar, eu listei elas aqui, mas a gente não vai concentrar tanto nelas, que é a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, a bacia do Atlântico Leste, a bacia do Atlântico Sudeste, a bacia do Atlântico Sul, bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Isso aqui é uma introdução da hidrografia brasileira, mas nós vamos falar pontualmente das bacias que mais têm interesse para nós no sentido econômico, no sentido cultural e nas suas capacidades de atendimento ao povo brasileiro em termos de várias necessidades que a gente explora os rios, beleza? Então é isso aí, gente. Terminada a aula sobre introdução da hidrografia brasileira, espero que vocês tenham gostado. Aqui no próprio vídeo, porque vocês estão vendo aqui em loco, né? Mas vocês vão assistir também aqui na internet, e aqui na internet, logo abaixo aqui, vocês terão um link do Google Forms, que eu espero que vocês preencham usando as informações que está aqui nesse vídeo, beleza? Dá um like, compartilha e se inscreva no canal.